Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, com muita alegria então nos reunimos para mais um dia de formação em nosso canal da paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Rainha e Mãe de todos os vocacionados, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, eis que então começamos o mês de agosto, e é um mês dedicado de maneira muito especial a todas as vocações. Todos nós somos chamados por Deus a ter uma intimidade profunda com Ele. E esse chamado possui um nome. É a nossa vocação universal à santidade. Todos somos chamados à santidade. Somos chamados ao céu. Como diz aquela música, né? O nosso lugar é o céu. E essa é uma verdade. Essa é a nossa primeira e mais fundamental vocação. Contudo, o nosso caminho para alcançarmos a santidade pode ser realizado de inúmeras formas. Afinal, nós somos diferentes uns dos outros, não é verdade? Nós recebemos de Deus não só características físicas e psicológicas distintas, mas também missões e chamados específicos para cada um de nós. Para vermos isso, basta olharmos para os santos. Cada um alcançou a santidade segundo seu modo, suas capacidades. Santa Teresa é diferente de Santa Teresinha. São Francisco de Assis é diferente de São Domingos. E assim por diante. Nós podemos ver cada santo, da sua forma, achou o caminho para a santidade. Assim nós devemos entender que todos nós possuímos então um chamado específico. E nós podemos dividir então esses chamados específicos de uma maneira um pouco mais sintética, vamos dizer assim, em 3 grupos principais. Temos a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Como eu disse, essa é uma divisão um pouco sintética, assim, simples, pois poderíamos fazer ainda várias subdivisões entre esses grupos com características próprias. Nós temos hoje as novas comunidades, temos também a questão das virgens consagradas, enfim, tantos outros caminhos que nós poderíamos fazer aí. Mas acredito que essa divisão em 3 seja mais simples e mais fácil, que seja suficiente para que possamos então conversar no dia de hoje. O primeiro passo, então, quando falamos das vocações específicas, é entender que todas as vocações são importantes, todas, sem distinção. Cada vocação é relevante na vida da igreja. Para isso, basta imaginarmos a forma como os membros de um corpo, que são tão diferentes entre si, né? Nós temos uma mão, que tem uma função, nós temos o olho, que tem uma outra função diferente, mas cada um desempenhando sua função possui um papel único e significativo para a manutenção da vida do corpo inteiro. Entendendo isso, então, nós podemos aprofundar um pouco mais sobre o que são essas vocações específicas. E ao longo de todo o mês de agosto, então, como eu falava, né, a Igreja nos propõe refletirmos sobre essas diversas vocações, tendo cada final de semana uma vocação em destaque. E nesse primeiro final de semana, nós temos, então, a vocação sacerdotal, que se celebra nesse primeiro domingo devido à proximidade com o dia de São João Maria Vianney, que é o dia 4 de agosto. Ele, que é o padroeiro dos sacerdotes, foi instituído pelo Papa Pio XI como padroeiro de todos os sacerdotes do mundo inteiro, como modelo de sacerdote. E por isso, então, nós celebramos nesse primeiro domingo o Dia do Padre. Então, falando um pouco mais sobre a vocação sacerdotal, né? A vocação sacerdotal é um chamado especial que Deus faz a alguns homens para que eles se consagrem de maneira mais profunda, através do sacramento da ordem, para atender às necessidades da igreja, ensinando a palavra de Deus, celebrando os sacramentos e oferecendo orientação e conselho a todos aqueles que precisarem. O sacerdote é chamado, e ele se torna, através do sacramento da ordem, na pessoa de Cristo. Ele age in persona Christi. Ele se torna um outro Cristo em meio ao nosso mundo, que está tão marcado pelo pecado e pela dor. Isso não quer dizer que ele anula a si próprio, como se fosse baixasse o Espírito de Cristo no Padre. Não, ele, da forma dele, do jeito de ser dele, ele passa a agir também na pessoa de Cristo, de maneira especialmente através dos sacramentos. E a vocação sacerdotal é um chamado maravilhoso, pois permite que aquele homem simples,
que se torna sacerdote viva uma profunda comunhão com Deus. Imagine só a graça que deve ser poder, através de suas palavras, poder trazer o próprio Cristo à terra, transformar aquele pão e aquele vinho no corpo e sangue de Cristo. E, através de suas palavras, poder perdoar os pecados dos fiéis. Tudo isso é muito maravilhoso. Contudo, ao mesmo tempo que tem esse lado tão belo, também é muito exigente. E por isso é preciso que o sacerdote sacrifique sua vida. Ele sacrifica sua própria vida, seus planos, seus desejos, em vista do caminho que Deus preparou para ele. O sacerdote abre mão de si em prol de Deus. E assim como Cristo é ao mesmo tempo sacerdote que oferece o sacrifício, mas é também a vítima que é oferecida, o padre é chamado então a oferecer a si mesmo, em cada Eucaristia celebrada, em cada sacramento que ele celebra, pelo bem da Igreja, que é a sua esposa, assim como a esposa de Cristo, e pelo bem de todo o povo de Deus. O sacerdote, então, ele é chamado a ser um farol, que emite a luz de Cristo em meio ao mundo. E esse mundo tão secularizado, um mundo tão afastado, marcado pelo materialismo, marcado por tantas ideologias, tantas ideias que nos afastam do caminho de Deus. O papel do sacerdote é justamente atrair as pessoas para Cristo e para a Igreja, mostrar o caminho da salvação, abrir as portas do céu para cada fiel. O que seria de nós sem os sacerdotes? Isso deve ser algo que devemos refletir. O que seria de nós sem os sacerdotes, sem os padres? Pensemos nos padres que marcaram nossa vida, nossa caminhada. Como eles foram importantes. São João Maria Vianney, como eu dizia, que é o padroeiro dos padres, ele entendia isso muito bem. E ele tem uma frase, assim, um pensamento que eu acho muito interessante, por isso eu vou até trazer aqui para a nossa reflexão de hoje. Ele diz o seguinte: se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos Nosso Senhor. Quem o colocou no tabernáculo? O Padre. Quem foi que recebeu nossa alma à entrada da vida? O Padre. Quem a alimenta para lhe dar força de fazer sua peregrinação? O Padre. Quem a preparará para comparecer perante Deus, lavando a alma pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O Padre. Sempre o Padre. E se a alma vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe dará a calma e a paz? Ainda o Padre. Não há benefício algum de que vos lembreis, sem ver logo ao lado desta recordação a figura do sacerdote. O sacerdote tem as chaves dos tesouros celestiais. É o procurador de Deus. É o ministrador de seus bens. Meus irmãos, minhas irmãs, o sacerdócio é algo tão sublime que nós somos incapazes de perceber, de compreender toda a sua grandeza aqui nessa terra. São João Maria Vianney mesmo diz que é algo que só vamos compreender no céu. Só vamos entender perfeitamente tudo aquilo que é o sacerdote no céu. Nem o próprio padre consegue compreender plenamente o que ele se torna ao ser ordenado. E uma das maiores belezas do sacerdócio, ao meu ponto de vista, é perceber que as maravilhas que Deus pode realizar através de homens comuns. Homens que possuem fraquezas, que são pecadores, que tantas vezes não agem como deveriam, mas que se permitem ser instrumentos nas mãos amorosas desse Deus tão grande e que assim vão alcançar inúmeras graças para si mesmo e para todo o povo. Eu acho que não preciso dar muitos exemplos. Se você conhece um padre, se você conhece um seminarista, você sabe que, eu digo por mim, mas acredito que falo pelos outros também, nós somos homens comuns. Não temos nada de diferente. Nós temos nossas mesmas dificuldades, problemas, que muitas vezes afetam até a forma como nós vamos propagar a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos empecilhos para a graça de Deus. Mas o mais belo é justamente isso, que Deus se utiliza de nós, que somos instrumentos simples, muitas vezes ineficazes, para realizar sua obra. E acho que isso só evidencia ainda mais que é Deus que realiza tudo isso. E a vocação sacerdotal, então, é uma enorme graça de Deus. Nós não merecemos. Nenhum padre merece o sacerdócio. Nenhum. Ninguém merece. É uma graça que Deus dá espontaneamente, gratuitamente ao homem. Mas, porém, como nos fala o Padre Zezinho, em uma de suas músicas, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E quantos são os jovens que são chamados, mas que se recusam a seguir
a vocação que Deus preparou para eles. Por isso, gente, a gente deve rezar sempre pelos vocacionados, para que tenham coragem de dizer seu sim a Deus. Num primeiro momento, pode parecer loucura abandonar tudo para seguir Nosso Senhor, especialmente quando olhamos com os olhos do mundo, não é verdade? Abandonar, o trabalho, faculdade, projeto de família, os bens, muitas vezes, tantas coisas que nós vamos ter que deixar de lado, nossos projetos, nossos planos. Mas tenho certeza de uma coisa, aquilo que Deus preparou para aqueles que se abandonam em sua vontade, é como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, são coisas que nenhum olho jamais viu, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano jamais imaginou. Por isso, eu gostaria de terminar nossa formação de hoje, dessa semana, iniciando o nosso mês de agosto, com um apelo, que foi o mesmo apelo de São João Paulo II, na sua primeira homilia enquanto Papa, que eu acredito que muitos já tenham ouvido, mas que é muito marcante. Eu acho que cabe muito bem no momento de hoje. É um apelo a todos os jovens que sentem o chamado sacerdócio, e também a tantos outros que sentem o chamado de uma consagração através da vida religiosa ou de tantas outras formas, mas que ainda não tiveram a coragem de dizer seu sim. Meu irmão, não tenhas medo. Antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo. Se você sente em seu coração que Deus espera algo diferente de você, se Deus espera de você uma consagração mais profunda, não hesite em procurar a um sacerdote, a um seminarista, para poder partilhar um pouco sobre essa experiência e receber ajuda para realizar um discernimento vocacional profundo, correto. Repito, não tenhas medo. Sabe, muitas vezes nós deixamos fazer a vontade de Deus por medo. Não tenham medo. Não tenham vergonha de dizer seu sim. Não pense no que os outros vão pensar. Imagine só você e Deus. E assim faça a vontade dele. Tenho certeza que essa vai ser a maior alegria, a maior realização que vocês vão poder ter em toda a sua vida. Que São João Maria Vianney então interceda por todos os sacerdotes, que a Virgem Santíssima, que é a Mãe e Rainha dos vocacionados, nos ajude sempre mais a fazermos a vontade de seu Filho Jesus, em todas as vocações, em todos os chamados, que busquemos sempre mais a santidade através do nosso caminho, da vocação que Deus escolheu para cada um de nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.